Foi para mim uma honra servir o meu concelho e, em particular, os seus munícipes, que me ensinaram a ser generoso a dar e parcimonioso a pedir. Seja bem-vindo à última sessão deste mandato de Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo. Aprovou um voto de louvor ao seu presidente, Ricardo Barros, pela forma como desenvolveu este cargo. Vamos saber mais. Com a última Assembleia Municipal deste mandato, é tempo de balanço com muitos deputados de saída. O olhar é positivo e de concordância entre os diferentes grupos. A maneira como correu esta Assembleia, de alguma maneira, é a súmula daquilo que foi este mandato. Foi um mandato em que foi possível estabelecer entendimentos alargados com todos os partidos e com todos os participantes neste processo, e eu creio que a extraordinária concórdia que hoje presidiu também esta Assembleia é bem a manifestação disso. Ou seja, felizmente no Concelho de Angra vive-se um momento de estabilidade política e de bom entendimento entre todos os participantes, que nem sequer esta proximidade das eleições estragou. Portanto, foi uma Assembleia extraordinariamente positiva e com exatamente essa manifestação do bom entendimento entre todos. Também foi uma Assembleia em que se prestou uma justa homenagem ao Presidente cessante da sua mesa. 4 anos que se viram praticamente em metade marcados pela pandemia. Foram tempos difíceis onde esta Assembleia mostrou a sua resiliência adaptando-se às circunstâncias. Álamo Menezes considera que existiram muitos aspectos que não chegaram a ser concretizados, pois surgiu o desafio e prioridade de ter que apoiar as famílias e empresas. Aliás, um dos pontos de ordem do dia foi a prorrogação destes apoios de retoma à atividade económica. Esta foi uma das poucas assembleias do país que não teve uma única interrupção. Sempre que foi necessário, ela funcionou por via eletrónica, mas a verdade é que cumpriu religiosamente e rigorosamente todas as sessões que estavam planeadas, o que é extremamente importante. A pandemia trouxe um conjunto de dificuldades grandes a todos nós, desde as nossas vidas pessoais e familiares até à atividade económica e também, obviamente, à atividade da Assembleia e à atividade da Câmara. Este mandato que agora está a terminar ficou profundamente marcado pela pandemia. Nós agora, quando olhamos para trás, vemos que em 2019 estávamos num caminho que hoje já não corresponde, digamos, àquilo que eram os nossos planos, nem as nossas vivências. Contudo, apesar disso, no caso do Concelho de Angra, foi possível manter a atividade, quer da Assembleia, quer da Câmara, e manter o investimento e manter o equilíbrio social. Ainda hoje voltamos aqui a aprovar a extensão de um conjunto de medidas de apoio às empresas e às famílias até o último dia deste ano. Portanto, foi uma das medidas aprovadas hoje e também, mais uma vez, foi aprovada por unanimidade. Uma Assembleia de despedida pacífica e, acima de tudo, emotiva, onde foi aprovado por unanimidade o voto de louvor a Ricardo Barros, presidente da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo entre 2005 e 2021 e que não volta a candidatar-se ao cargo. Todos os grupos municipais deixaram de lado as divergências políticas para reconhecer a sua capacidade de gestão, disciplina e dignidade com que exerceu o cargo. Um histórico do Partido Socialista que sempre lutou pelos seus ideais e espero continuar o seu trabalho porque estou aqui pelas mãos dele. E também quero agradecer aos partidos, aos grupos parlamentares do PSD e do CDS por terem contribuído para esta homenagem. É importante este momento em que todas as bancadas se unem para o homenagear e para lhe reconhecer o mérito da sua liderança. Este louvor que é prestado calorosamente em homenagem ao trabalho que desenvolveu no cargo de Presidente da Assembleia Municipal e que tive o privilégio de ser convidada por si há 8 anos atrás e de acompanhar nestes últimos 8 anos e também de sair consigo. Da sua liderança
destaco a capacidade de gestão e mediação democrática, a isenção e imparcialidade, a disciplina e firmeza, a sua sabedoria. Do seu trabalho distinto e nobre, aprendemos todos sobre os valores da dignidade e da honra com que se faz e exerce a política para servir e representar os cidadãos e eleitores, para projetar e salvaguardar os interesses das gentes, garantir o bem coletivo e o desenvolvimento do Concelho de Angra do Heroísmo, da nossa ilha e dos Açores. O Dr. Ricardo Barros representou durante quase 2 décadas os angrenses e fê-lo com o total respeito e usando da melhor diplomacia para com os órgãos de poder autárquico, entidades governamentais, regionais, nacionais e internacionais. É um homem atento, um perspicaz observador e especialista nas leituras dos cenários políticos e do movimento dos seus agentes. É uma pessoa distinta, inteligente, hábil, um bom mediador e um amigo que muito prezo e estimo. Por vezes divergimos no que diz respeito à forma como os trabalhos pudessem ser prosseguidos. Uma coisa é certa, houve sempre muita elevação no trato, tanto aqui dentro da Assembleia como fora. O Sr. Presidente Ricardo Barros foi, de facto, é uma pessoa, de facto, incontornável na vida desta autarquia e deste município, e todos lhe estamos gratos pelo trabalho desenvolvido, e aproveito também, para, em nome do CDS e em meu nome pessoal, desejar-lhe as melhores felicidades, e havemos de nos encontrar por aí, sempre com vontade de fazermos os pontos de situação, da situação política do município. Queria dar os parabéns ao Dr. Ricardo Barros por estes anos de serviço público. Não foi ele que se impôs para cá estar, foi eleito pela população para cá estar, e cumpriu o mandato o melhor que soube e que pôde. Terá havido mandatos, terá havido períodos em que a coisa terá sido mais difícil. Este certamente terá sido um dos mais fáceis, até porque os entendimentos foram surgindo a toda a linha. Não conheci outro presidente da Assembleia Municipal que não fosse o Dr. Ricardo Barros. E já é o 4º mandato da Assembleia Municipal que eu cumpro e que agora encerro. E, portanto, não conheci outro. Gostava de agradecer e de elogiar a amizade e o modo próximo e pessoal com que sempre nos relacionamos dentro, mas sobretudo fora da Assembleia Municipal. Cá dentro a coisa muitas vezes piou de outra maneira, e quando foi preciso que a gente se aborrecesse, aborrecemos com o entusiasmo devido que estas coisas merecem. Excelente pessoa, excelente ser humano, bem disposto, com sentido de humor muitas vezes apurado, e realmente é um exemplo de longevidade ao nível autárquico e não só, uma vez que foi também deputado da Assembleia Legislativa Regional e da Assembleia da República. Na hora de encerrar a Assembleia, fica o agradecimento a Ricardo Barros com a homenagem justa. Foram 40 anos de sucessivos mandatos, iniciados em Sintra, passando pela Praia da Vitória e terminados em Angra do Heroísmo, onde contabiliza 16 anos como presidente da Assembleia Municipal. Deixa assim um exemplo às futuras gerações. Foi para mim uma honra servir o meu concelho e, em particular, os seus munícipes, que me ensinaram a ser generoso a dar e parcimonioso a pedir. Me ensinaram a saber ouvir e a não ter medo de lutar por aquilo que considerava justo e perfeito, sempre na defesa dos ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade. O homem só é verdadeiramente livre se estiver bem com a sua consciência. Deixo o lugar para que fui eleito, em paz comigo e com todos os angrenses. Quero, todavia, agradecer a colaboração dos da Pedro, da Andreia, da Sofia e, em particular, do Alam, que sempre tiveram um comportamento exemplar para comigo, compartilhando ideias, aconselhando quanto à melhor forma para a Assembleia correr da melhor forma, ou ainda ajustando datas e ordens de trabalho, de maneira a obtermos maior eficácia nas funções em que estávamos investidos.
O deputado municipal Joaquim Ponte também se distingue pela sua longevidade em tarefas, com participação ao nível do Conselho definida em 35 anos, marcada pelos laços que criou. Ricardo Barros deixa-lhe uma palavra, não ficando por aqui. É tempo de agradecer. Que, com o seu exemplo de político sábio e honrado, me ajudou, quer como Presidente da Assembleia, quer quando liderei a bancada do PS, enquanto ele exerceu o cargo de Presidente do nosso município. Obrigado, Joaquim, pela tua amizade. A nossa terra continua a precisar de homens como tu, porque, contrariamente ao que pensam algumas mentes sedentas de poder, a idade é sempre uma mais-valia onde reside a sabedoria, o engenho e a arte do saber, de experiência feito. Não posso terminar sem antes deixar um público louvor à Dona Fernanda, que durante todos estes anos acompanhou os trabalhos da nossa Assembleia de forma dedicada e de exímio profissionalismo. Obrigado, Fernanda. Finalmente, agradeço ao Sr. Presidente da Câmara e a todos os vereadores e em particular a todos os membros desta Assembleia que sempre me ajudaram a dirigir os trabalhos, quer com o seu comportamento exemplar, quer com o respeito e amizade que me dedicaram. Guardá-los-ei a todos, para sempre, no meu coração. Digamos, de toda a atividade pública em que me vi envolvido, aquela que, a meu ver, é mais compensadora. Estamos mais próximos das pessoas, vemos mais facilmente o resultado do nosso trabalho e, não menos importante que estas duas questões que aqui referi, conseguimos interagir com os nossos colegas e com a população, e quando digo colegas de função, refiro-me àqueles que são do grupo político que representamos, mas a todos aqueles que fazem parte do município e dos outros grupos políticos, e ao longo de 35 anos que por aqui andei, com presidentes de juntas, com vereadores, com presidentes de câmaras, com membros da Assembleia, com presidentes da Assembleia, de todos, com quase sem exceção, guardo a melhor recordação. Um deles, naturalmente, porque a amizade já vinha de muito antes, é o Dr. Ricardo Barros, que nós hoje aqui homenageamos, com muita justiça e com muito gosto. É uma amizade que vem do tempo do liceu, fomos amigos, portanto, desde há muitos anos, e embora divergentes em questões de natureza política, essa amizade nunca foi afetada. Sempre soubemos manter uma relação de cordialidade. Outro voto de louvor aprovado foi a atribuição do conjunto de equipamentos à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, onde se destaca também o papel das juntas de freguesia. Fica o apelo por Décio Santos para que se olhe para os bombeiros com o devido valor, apoio e reconhecimento. Também houve aqui um outro voto que foi muito significativo, que foi aqui um voto também de louvor à atividade das juntas de freguesia, que tiveram, aliás, têm sempre em todos os mandatos um papel importante, mas neste mandato tiveram um papel particularmente importante, quer pelas suas iniciativas, quer pelo trabalho que fizeram através da delegação de competências da Câmara. Neste mandato, em cada ano, foram transferidos cerca de 1 milhão e meio de euros para as juntas de freguesia, o que permitiu dar a todas as nossas freguesias uma dinâmica como elas já há muito tempo não conheciam. E isso traduziu-se, de facto, numa atividade que também é de louvar e acho que o louvor que aqui também por unanimidade foi aprovado, embora no contexto dos bombeiros, tenha sido extraordinariamente justo, porque de facto todas as juntas de freguesia, independentemente dos partidos que as geriram, tiveram um trabalho extremamente relevante ao longo destes anos. Fica assim espelhada a última Assembleia deste mandato, com a despedida de muitos deputados e com a honra e gratidão pela partilha desta experiência com Ricardo Barros, reconhecido como cidadão interventivo e comprometido com a vida e gestão política, sob o seu olhar atento. Afinal de contas, a política também se faz de relações humanas.
fica assim o balanço de mais um mandato. Quanto a mim, despeço-me por hoje com o compromisso de voltar numa próxima. Até lá, fique bem.